Se ele está gravando ou não. Já começa de forma definitiva. Maravilha. Bom, boa noite de novo, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Eu acho que eu não dei aula para vocês ainda não, né? Pelo menos eu não me lembro. Se eu já dei aula para vocês, vocês me lembram, tá? Eu não me lembro. Infelizmente, essa questão aqui de ver as figurinhas, né? Ver as fotos de vocês aqui não me ajuda muito na lembrança, mas enfim, se eu estiver enganado aí, vocês me corrigem aqui, tá bom? Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou o professor Flávio, tá? Ok? Eu vou trabalhar com vocês aí esse semestre a disciplina de administração de negócio. Boa noite, Gabriel. Vou trabalhar a disciplina de administração de negócio e também a de empreendedorismo, tá bom? A de empreendedorismo é depois, tá? Então, hoje, todas as quartas-feiras, nós vamos ter 2 encontros aí virtuais, né? Por conta do cenário atual, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho da disciplina, né? Fazer um bate-papo inicial aí, só para a gente ter um panorama geral de como é que vai ser essa disciplina, né? E como que vai ser a conduta nossa aí durante esse semestre aí também, tá? Então, a ideia, pelo que eu vi aqui, acho que todos conseguem chegar às 7 horas, né? Às 19 horas aqui na aula. Então, a partir da semana que vem, eu já vou gravar os encontros a partir das 7 horas, tá bom? A partir das 19 horas, tá bom? Para não ter esse problema. Como eu não sabia, né? Acho que era o primeiro contato que nós estamos tendo, inclusive por conta dessa questão ser remota, então eu preferi manter lá o que está no horário oficial da escola, mas nada impede a gente ajustar aqui depois, não tem problema nenhum. Inclusive, de repente, se alguém aí chega correndo do trabalho, e a gente pode combinar de forma coletiva até começar um pouquinho mais tarde, tá? Não há nenhum problema. Mas eu gostaria que essa decisão viesse de vocês. Então, vocês se organizam entre vocês e depois vocês me comunicam isso via e-mail de forma coletiva. Olha, professor, eu, como representante de sala, falei com os colegas, discrimina eles no corpo do e-mail, manda com cópia para todos eles e para mim dizendo que vocês gostariam de começar a aula, por exemplo, 7h10 da noite. Não tem problema nenhum, tá? É possível fazer isso, não tem problema não, mas enfim. Vamos lá. Então, a ideia, né, dessa disciplina, eu já vou dividir os slides aqui com vocês, mas a ideia dessa disciplina de administração de negócio, né, o princípio dela é que a gente tenha como é que eu posso dizer, uma percepção, né, do que é a tarefa, né, do que é administrar uma empresa, né, o que é ter a noção, né, de administração. Evidentemente, nós aqui não temos a pretensão de fazer um curso de administração, tá? A ideia aqui não é essa, a ideia é que a gente possa ter uma noção muito legal, muito... Peraí, deixa eu só... que a gente tenha uma noção muito boa em relação ao curso, tá ok? Para que vocês possam, no dia de amanhã, ao adentrar uma empresa, ou aqueles que já estão numa empresa, poder ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que é administrar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando numa empresa, é muito fácil, né, a gente criticar o patrão, né, e falar aquelas, entre outras, posicionamento, né, pô, o cara não me dá aumento, poxa, o cara fica pedindo para mim vir trabalhar ao sábado, ou ficar depois do horário, né,
Então, a ideia é tentar transmitir para vocês essa visão, né, que o empresário tem e que, por motivos óbvios, né, quem não é empresário não tem, certo? Aí você vai falar assim para mim, né, mas então eu vou ter que ser empreendedor, eu vou ter que ser empresário? Não, a ideia é que a partir do momento que você tenha essa visão, isso vai melhorar, inclusive, a sua percepção, né, a sua empregabilidade. Então, você sabendo agora o que o seu patrão espera de você, a possibilidade de você ser um melhor funcionário e também se antecipar ao que ele está querendo, isso pode ser uma vantagem competitiva, né, e de empregabilidade para você, certo? Então, a ideia dessa disciplina, ela vem de encontro, né, a uma necessidade, certo? Porque nem sempre o curso técnico traz essa visão, mas é importante ter ela, tá? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês, que fica mais fácil. Eu já abri aqui o slide, deixa eu pegar aqui a tela. E aí, pessoal, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Que como eu estou transmitindo a tela aqui para vocês, eu não vou ver o chat. Então, se vocês tiverem alguma questão aí, vocês falam, senão não adianta vocês escreverem, né? Eu tento, volta e meia, dar uma olhada para lá, mas às vezes eu fico muito concentrado aqui por causa do remoto, a gente acaba perdendo um pouco disso, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, a ideia, né, é a gente, então, falar um pouquinho hoje sobre a disciplina, certo? Então, a ideia é a gente... Opa, cadê aqui minha caneta? Né? Perfeito. Então, a gente falar um pouco aqui da disciplina, certo? Falar o conteúdo da disciplina. Basicamente, a disciplina ela vai ser conduzida via Teams e Moodle, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá no Moodle, mas o Moodle, da nossa disciplina, ele está organizado em a apresentação da disciplina, onde que está lá alguns dados, né, para vocês poderem acessar essa aula. Depois a gente tem uma guia chamada videoaulas, que é onde eu vou subir as videoaulas, porque você pode ter perdido essa aula e a oportunidade de você assistir num segundo momento. Depois você tem ali os slides, que são esses slides que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu vou subir lá também, inclusive a aula de hoje já está lá, tá? E depois tem uma guia lá chamada atividade/trabalhos, né? Então, se eu pedir algum trabalho, alguma atividade, ela vai ficar ali, tá? Então, a organização sempre vai ser essa, tá bom? Muito bem. Então, como eu falei um pouquinho antecipadamente, apesar dessa disciplina ela ter um foco em administração, ela não tem o compromisso de ser um curso de administração, né? A gente vai tentar trazer com mais qualidade possível, ok? Mas lembre-se, a administração por si ela é muito mais ampla, tá? A gente vai arranhar ela de forma superficial. Nós vamos falar de bastante coisa, mas a gente vai falar de forma muito superficial, a gente não vai aprofundar, tá bom? O conteúdo da disciplina, deixa eu tentar dar um zoom aqui, para ficar um pouco mais visível para vocês, né? A gente vai tentar cobrir tudo isso daqui, né? Então, a gente vai falar do que é a administração de empresa, né? E algumas particularidades, ok? Então, essas particularidades têm, por exemplo, montar uma equipe, né? Resolver conflitos, né? Que são comuns dentro de uma organização, tá? Montar a sua empresa, qual é o tipo de negócio que você gostaria de ter, né? Então, aqui eu sempre vou me apoiar em alguns exemplos, então eu vou trazer algum exemplo de empresas, né? E qual é o tipo, que tipo de negócio, tá ok? A gente vai falar da gestão de colaboradores, que são os funcionários da empresa, né? Então, quando a gente pensa numa empresa, a gente tem que lembrar que a empresa é feita de pessoas, né? Ela não é feita de máquinas, por mais
avançada e moderna tecnologicamente que seja, o ponto de vista que você quiser ter, a empresa ainda vai precisar de uma pessoa que vai precisar apagar a luz e acender a luz, vai precisar de alguém para apertar o botão, né? Então, a empresa ela é constituída por pessoas, certo? Então, a gente tem alguns eventos aí, a gente tem contratação, a gente tem processo de demissão, a gente tem o processo de conflitos, né? Muitas vezes aquela questão, o funcionário precisa sair de férias, e quem eu vou colocar no lugar dele para desenvolver a atividade. Tem a questão, por exemplo, que a pessoa, né? Isso hoje está um pouco mais moderno, mas vamos pensar, antigamente, né? As mulheres saíam de licença maternidade, né? Hoje, a legislação permite que os homens também tenham a legislação já permite que o homem tenha o afastamento do trabalho para ele exercer a maternidade. Aí você vai falar, mas espera aí, o homem não ficou grávido? Sim, né? Mas a mulher ficou grávida, né? E a legislação, né, entende que a presença do pai ali naquele momento inicial, naquela primeira semana, naquele primeiro mês, é muito importante, né? Não só para ter um contato, né, com o recém-nascido, mas também para dar um apoio ali junto à esposa, à companheira, né? Já é entendido isso, inclusive, pelo SUS, que é, inclusive, uma medida muito importante no combate à depressão pós-maternidade, né? Que algumas mulheres desenvolvem pós o nascimento do bebê. Então, perceba que isso hoje é uma realidade. E você, se o dia de amanhã você for o administrador de uma empresa, você pode ser surpreendido com essa situação, e você não pode ficar bravo, você não pode ficar chateado, né? Você tem que liberar a pessoa e ponto final, certo? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Gestão administrativa, gestão financeira, a gente vai falar um pouco da gestão financeira, vai falar da gestão comercial, da gestão de marketing, né? A gente vai falar de avaliações, né? Como é que vai ser a avaliação dessa disciplina? Bom, eu pretendo essa disciplina, a gente fazer as avaliações com base em relatórios, participação de vocês nos fóruns, debates que eu posso sugerir, certo? Então, as avaliações a gente sempre vai partir sempre desse sentido, tá? Continuando, né, a gente vai falar um pouco sobre as micro e pequenas empresas, né? Vamos falar sobre alguns detalhes, né? A evolução das pequenas empresas na prospecção de novos negócios, certo? Como é que eu cuido da marca, né? Então, muitas vezes, muitas empresas elas ficam muito preocupadas com o produto e esquecem de desenvolver a marca, né? Mas é da marca que o cliente vai lembrar quando for fazer a compra do seu produto. E aí tem a gestão de clientes, como tem a gestão de colaboradores, tem que ter a gestão de clientes, certo? E o que saber antes de empreender, né? E aí a gente vai ter lá, ao final de 19 encontros, né? A gente vai ter o encerramento do nosso curso, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui agora. Deixa eu voltar aqui para... Maravilha. É isso. Pronto. Então, a ideia, né? O curso a gente vai tratar entre o Teams e o Moodle. Então, a ideia é que o Teams, os encontros, né, remotos ocorram aqui pela plataforma do Teams, certo? A lista de presença, ela será também feita pelo Teams, né? E aqui a gente já vai falar um pouco das particularidades, né? E todo o material vai ser disponibilizado no Moodle, certo? Então, como é que vai funcionar, né? Essa lista de presença. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui visualmente com vocês, que é bem importante, tá? Então, como é que vai funcionar essa lista essa presença? Bom,
O Teams aqui para mim, ele libera uma lista de presença de quem está online, perfeito? Muito bem. E aí eu vou dar presença para quem está aqui. Mas por algum motivo você não pôde estar na aula, sei lá, teve, sei lá, problema de saúde, precisou ir no médico, precisou marcar o dentista nesse horário, enfim, tá? Não, você não pôde estar na aula e você ficou com falta. O que dá para fazer? Como eu vou disponibilizar a aula, a videoaula lá no Moodle, o que você pode fazer para recuperar essa falta? Você vai lá, assiste essa aula que você perdeu, certo? Assiste a aula que perdeu e depois me manda por e-mail, registrando. Não deve ser falado, tá? Tem que ser registrado. Manda para mim por e-mail. Flávio, eu não estava na aula do dia 18, mas eu assisti a aula do dia 18 no dia 25. Entendeu? Não importa. Aí você vai me mandar o e-mail no dia 26, por exemplo. Olha, estou te mandando e-mail hoje que eu assisti a aula que eu faltei lá no dia 18, e aí para você retificar a minha falta. Sem problema, eu vou receber seu e-mail, tá? Vou olhar aqui, você tem que dizer qual é o dia da falta. E beleza, eu vou pegar, vou confiar na sua palavra, porque, lembre-se, eu sempre entendo que eu estou aqui como professor, mas o dever de aprender é de vocês, entendeu? Não é meu, certo? Então, essa não é uma responsabilidade única e exclusivamente minha dizer que vocês têm que aprender, certo? Eu vou estar aqui no dia marcado, no horário marcado, com aula preparada. Cabe a vocês também andar, né, ter a contrapartida disso, tá ok? Então, se o coordenador perguntar para mim se você realmente assistiu a aula, eu vou falar assim para ele: olha, eu trato os alunos como adultos e responsáveis. Se eles estão me enganando, eles não estão me enganando, eles estão enganando a eles mesmos, certo? Então, eu não vou entrar nessa seara de discussão. Mas aí você me manda um e-mail, com o dia eu vou lá e retifico a sua falta. Beleza? Então, se você não pode estar na aula por algum motivo, não tem problema. Você vai mandar esse e-mail, você vai registrar que você assistiu, né? Você vai dizer no e-mail, né, com uma verdade, vai dizer que é verdade, né? Olha, assisti a aula, a videoaula do dia 18 e preciso que você retifique minha falta. Beleza? Maravilha. Se o coordenador achar prudente ou ele achar que isso é uma desconfiança, eu vou entregar o e-mail para ele e aí ele resolve as desconfianças dele, tá? Mas eu acredito que não vai chegar o caso aqui. Até o momento, desde que começou o ensino remoto, não houve nenhum incidente dessa amplitude, tá? E eu acredito que não será aqui, apesar que não é porque nunca aconteceu que não pode ter o primeiro, certo? Então, né? Não é porque não aconteceu que não vai acontecer, mas eu acredito que vocês foram muito bem recomendados, tá? Vamos lá. Com relação à avaliação, né, é o que eu falei para vocês. A avaliação eu vou disponibilizar no Moodle, então muitas vezes, talvez eu peça para vocês fazerem uma tarefa prática, tá? Então eu vou pedir uma tarefa prática, essa tarefa ela vai valer de 0 a 10, tá ok? E vocês vão ter prazo aí de 2 semanas para entregar para mim, lá no Moodle, tá? Então, por exemplo, o que eu posso pedir? Eu posso pedir para vocês, por exemplo, olha, me diga qual é o faturamento, qual é a faixa de faturamento de uma microempresa. Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem isso, tá? Então, vocês vão falar de uma MEI. Então, vamos pensar numa MEI, uma microempresa individual. Qual é a faixa de faturamento? Por quê? Porque dependendo do volume de faturamento da empresa, mas o que é faturamento, Flávio? Faturamento é o volume total de vendas que uma empresa tem durante um ano. Então, vamos supor que uma microempresa, a pessoa fatura 50 mil reais ao ano, ela pode ser microempreendedor. Mas, de acordo com a Receita Federal,
se não me falha a memória agora, se uma microempresa faturar mais que 90, mudou recentemente, eu não lembro de cabeça, tá? Se ela faturar mais que 90 mil reais, vamos dizer que seja hipoteticamente esse valor, porque eu não tenho ele certeza aqui, se ele faturar mais que 90 mil reais, 90 mil reais e 1 centavo, ela já não é mais MEI, ela é considerada uma microempresa. Então eu vou perguntar essas coisas para vocês, olha, qual é a faixa de faturamento de MEI, de microempresa, certo? E aí vocês vão pesquisar e traz lá isso para mim, tá? Então isso pode ser, por exemplo, uma atividade avaliativa que eu posso pedir para vocês, beleza? Posso pedir uma participação no fórum, vou abrir um fórum aqui e vou perguntar, olha, com base nisso, contribua com a sua visão, com o seu entendimento. Aí cada um vai lá e coloca um pouco escrito lá o que acha e o que não acha, certo? Então, pode ter isso também, tá? Tranquilo, então, até aí? Presença e com relação à avaliação? Alguém quer colocar alguma coisa que não ficou claro até o momento aí? Certo, então? Então, posso dar como encerrado, então, esse contrato inicial nosso aqui, que inclusive está registrado por vídeo, que está sendo gravado, né? Que está sendo gravado, então, tá tudo certo. Beleza, então vamos lá. Vou voltar aqui o slide para a gente continuar. A ideia, pessoal, é que essa aula aqui, ela se estenda até 1 hora, tá? Então, a ideia é que a gente vá ali até umas 8 horas, no máximo, estourando 8h10, até porque é muito cansativo, tá? Muito bem. Então, vamos falar, então, justamente do conteúdo da aula de hoje, né? Então, o conteúdo do nosso primeiro encontro hoje, a gente vai falar o que é administração, o que faz um administrador, certo? Então, a gente vai pensar aqui opa, cadê a caneta aqui? Tarará. Então, a gente vai ver o que é um administrador, o que é administração, o que faz um administrador, o que é um negócio, né? O perfil de um administrador e vamos ver uma atividade prática aí, uma atividade avaliativa, tá ok? Então, vamos lá, vamos caminhar. Cadê aqui? Vamos caminhar. Bom, o que é administração, né? Então, a administração ou gestão, ela é basicamente a ciência social, né? Que estuda e faz a sistematização das práticas usadas para administrar. Então, perceba, por que ele fala que é uma ciência social? Porque eu lido com pessoas, certo? Então, eu administro as pessoas, eu organizo elas, né? De tal forma que o trabalho colaborativo desses indivíduos, né? Eles vão ser orientados a um determinado negócio, a um determinado objetivo, certo? Então, por exemplo, quando a Coca-Cola, né, ela produz lá o refrigerante, ela tem um coletivo de pessoas ali que são organizadas administrativamente com o objetivo exclusivo de produzir aquele produto, tá? E eu tenho que sistematizar isso, por quê? Porque é um sistema. Então, se a gente olhar de forma bem simplista, eu tenho um sistema onde que eu preciso colocar a garrafa vazia, eu preciso depois colocar ali o rótulo, eu preciso preencher o conteúdo da garrafa com o líquido, depois isso precisa ir para organizar o pacote com 6 garrafas, né? Depois isso precisa ser colocado no caminhão. Então perceba que de forma muito simplista, muito superficial, eu falei aqui para vocês, né? Algumas organizações, tá ok? Vocês estão vendo o slide aí perfeitamente, né? Vocês estão vendo o slide, certo? Tá, perfeito. Ok, obrigado. Então, ó, e o termo administração, ele significa direção, né? Então, perceba que quando eu estou administrando, eu estou dando uma direção, eu estou orientando para alguma coisa, para um objetivo, tá? E a gerência, né? Ou seja, né? Significa direção, é uma gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas
ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas e claras. Então, perceba que a administração, muitas vezes, ela é vista de forma muito simplista e ela é muito ampla. Ela tem um valor muito mais amplo dentro da organização. Porque, pessoal, pense assim, né? Se a administração fosse fácil, o dono da empresa fazia, certo? Ele não contrataria ninguém para fazer. Se fosse fácil, ele mesmo fazia, tá? E a administração, ela vai auxiliar nesse processo, no sentido de gerir negócio, tá? Porque gerir um negócio, você tem vários problemas. Você tem, primeiro, o problema da produção. Por quê? Porque essas pessoas é que vão produzir. E cá entre nós, não vamos ser simplistas. As pessoas, elas, pela forma, quando elas se relacionam, né, de forma coletiva, vai ter problema, né? É utopia acreditar que não tem problema. Pelo contrário, quando não tem problema, é aí que está o problema, entendeu? Então, quando uma empresa fala que não tem problema, pera um pouquinho, calma. Você diz que não tem problema de forma superficial, mas problemas tem, tá? Porque se não tiver problema, é aí que está o problema, tá? Então, ela tem problema para organizar-se para a linha de produção, a entrada do material. Ela tem problema para organizar, gerenciar os seus clientes, né? Porque o cliente reclama, gente, né? O cliente reclama que isso tá legal, que isso não tá bacana, certo? Então, o cliente, ele vai reclamar, né? Ou ele também pode elogiar, mas, por exemplo, é muito fácil a gente reclamar quando falta energia elétrica, né? É muito fácil reclamar, pô, acabou a energia elétrica, mas já pensou quantas vezes você ligou lá para agradecer ao final do jogo, ao final da novela, ao final da maratona, da série, que, pô, obrigado, né, por mais um dia aí que não teve nenhuma interrupção no serviço de energia elétrica? Então, né? Quem já fez isso? É complicado. Então, perceba. E você tem ainda um outro fator, que é gerenciar os fornecedores, né? Porque você não faz sozinho. E aí você tem o fornecedor da peça, o fornecedor dos insumos que serão usados para a produção desse produto, tá? E eu ainda preciso gerenciar recursos, né? Então, por exemplo, se uma máquina quebra, até essa máquina ser consertada, eu preciso organizar como é que vai ser a linha de produção, né? A pessoa precisou sair de licença médica, né? Que é algo muito presente nesse cenário de pandemia. A pessoa se contaminou, ela precisa ficar afastada da atividade trabalhista. Como é que eu vou cobrir o espaço que essa pessoa está deixando porque ela está afastada, né? Por recomendação médica, né? Ou ela está saindo de férias. Como é que eu vou resolver esse problema? Entendeu? Então, eu preciso organizar esses recursos. E, melhor ainda, como é que eu organizo esses recursos de forma inteligente? Eu coloco pessoas certas, trabalhar com as pessoas certas. Porque se eu conseguir organizar essas pessoas certas no lugar certo com outras pessoas, eu vou minimizar os conflitos. E se eu minimizar os conflitos, eu vou potencializar a produtividade. Então perceba que é muito complexo lidar com isso, tá? Muito bem. E o que faz um administrador, né? A gente fica falando, administrador não faz nada, o cara fica o dia inteiro sentado atrás de uma cadeira lá, atendendo o telefone, né? Sim, é uma das tarefas dele, né? Atender o telefone, porque, perceba, o administrador, ele tem um papel muito importante. Ele é o gerenciador, ele é o centralizador de tudo. Então, se tem algum problema na empresa, o administrador tem que saber. Se faltou energia elétrica, é para ele que vão ligar, certo?
Se furou o pneu da máquina, da empilhadeira, que pega, que tira a peça do caminhão e coloca ali no chão de fábrica, é responsabilidade do administrador, porque é ele que vai dar suporte, é ele que vai dar sustentabilidade, né, para que todas essas tarefas que são suplementares, que são secundárias, que são de suporte ao negócio, tem que funcionar, certo? Então, perceba que é muito complexo, né? Então, como ela é uma ciência social, né? Esse trabalho, né? Opa, tá errado aqui, né? Ele trabalha, né? Aqui seria esse trabalho, né? Ele trabalha com as práticas necessárias, né? Deixa eu aproveitar, abrir aqui para corrigir isso. Tá, ok? Então, como é uma ciência social, trabalha-se com as práticas necessárias para gerenciar um negócio, tais como organizar, mensurar, né? Mensurar, né? Planejar, dirigir e controlar tudo que envolve os processos de trabalho e as pessoas responsáveis por fazer este mesmo trabalho acontecer, né? Então, perceba que é muito amplo, né? Então, ele tem bastante responsabilidade com relação à condução e organização de todo o processo organizacional da empresa, tá ok? Legal, então a gente já falou um pouquinho o que é administração, né? Falamos um pouquinho o que faz o administrador, certo? E a gente precisa, então, entender o que é um negócio, porque o administrador, ele justamente vai trabalhar nesse contexto, né? Ele vai ser um papel importante nesse processo, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista econômico, né? Em economia, negócio é referido como um comércio ou empresa, que é administrado por pessoas, né? Por pessoa para captar recursos financeiros a fim de gerar bens e serviços e, por consequência, proporcionar a circulação do capital de giro entre os diversos setores. Então, perceba que, do ponto de vista econômico, a ideia é fazer esses recursos girar a economia, pensando nos bens e serviços, né? E proporcionar o giro do capital, ou seja, o giro do dinheiro, certo? Então, por exemplo, quando o governo ele injeta dinheiro no comércio, é para que isso movimente, gere emprego, gere riqueza, né? Então, a gente pode pegar aqui de uma forma bem simplista, né? Sem muita pretensão de cobrir todas as questões, mas, por exemplo, o auxílio emergencial que o governo vem dando, né, para alguns, né? Qual é o objetivo principal, né? Não o principal, mas um dos principais é fazer com que a economia não pare, né? Então, quando essas pessoas recebem essa importância financeira, elas vão ao supermercado, elas vão pagar uma conta de água, uma conta de luz, enfim, elas vão gastar esse dinheiro. E quando elas gastam esse dinheiro, ela faz a economia girar, porque ela paga o produto que ela consumiu para alguém, para um fornecedor, esse fornecedor vai comprar de um intermediário e que esse intermediário vai comprar de um produtor, por exemplo, o arroz, o feijão, né? Quando, por exemplo, a indústria ela paga o 13º, o que ela está fazendo? Ela está injetando dinheiro na economia, ela está fazendo o capital circular, e isso está movimentando. Então, a indústria está produzindo, o atravessador está comprando na indústria, está entregando na loja e a loja está vendendo, certo? Então, é interessante que, do ponto de vista econômico, o negócio ele é uma engrenagem que vai movimentar. E aí, a gente pode até pensar, né?
quanto mais eu consumo, mais eu produzo. Então, quanto mais produz, mais as pessoas consomem. E quanto mais ela produz, mais a empresa precisa de mão de obra. Então, é um ciclo que ele vai se autoenergizando, tá? Então, quando a economia está ruim, as pessoas gastam pouco, consequentemente, a indústria diminui o seu volume de produção. E aí é o que acontece, um efeito de inflação. Porque quando a indústria ela começa a produzir pouco, na outra ao lado da ponta da corda, vai ter gente que quer consumir. E aí as pessoas vão gastar, vão pagar mais por isso. Um exemplo muito claro disso foi o arroz. A alta do arroz, né, que teve, não que não esteja alto agora, né, mas a alta expressiva dele no ano passado, né? O que acontece? Os produtores passaram a vender arroz para o mercado externo. Consequentemente, por quê? Porque lá fora eles estavam comprando o arroz em dólar. E aí o produtor chegou e falou: olha, sei lá, vamos pensar aqui de forma hipotética, né? Eu vou vender o saco de 5 quilos de arroz por R$ 5, quando lá fora os caras estão pagando 10, né? Perceba que uma economia de capital aberto, uma economia livre, eu posso vender para quem eu quiser, né? E aí perceba-se então que para que eu possa vender aqui agora no mercado interno, você agora tem que pagar um pouquinho mais caro pelo arroz. E aí acontece essa questão que a gente chama de oferta versus demanda, tá? Então a gente precisa precisa torcer para que esses produtores produzam mais, que lá fora também a produção econômica aumente, né? Porque daí eles vão parar de comprar tanto daqui e o produtor interno não vai ter outra saída a não ser vender aqui. E aí, consequentemente, vai ficar mais barato, tá? A definição de negócio de uma organização é a definição de quais produtos e serviços a organização pretende fornecer para quais mercados e quais clientes, de acordo com o Maximiano, tá? Então, para Maximiano, também a organização, o negócio é uma organização que tem que definir produto e serviço. E a partir do momento que ele definiu o produto e serviço, para quem que eu vou vender? Né? Para quem eu vou comercializar? Então eu vou vender para fulano, vou vender para Beltrano, né? Eu vou vender para o meu produto é destinado ao público de crianças? Não, é destinado ao adolescente. Também tem a questão, o meu produto é destinado a qual faixa financeira, né? Então, por exemplo, uma Ferrari. Ferrari é um produto. Mas quem que vai comprar essa Ferrari? O perfil dos clientes que vão comprar essa Ferrari são esses, né? O perfil de quem vai comprar um Fiat Uno é esse, entendeu? Então, perceba que a gente também, como gestor, a gente precisa entender para quem que é esse produto, tá? Muito bem. E de forma bem simplista, qual é o perfil qual é o perfil desejado, né, para um administrador? Quando a gente busca isso na literatura, né, em alguns exemplos, a gente vai ver que existe alguma coisa em comum, né, que entre esses administradores, né, algumas habilidades que são comuns entre eles. E que habilidades são essas? Bom, em toda atividade profissional, é comum identificar habilidade nas pessoas que constituem o perfil, tá? Então, lembre-se, todo profissional, o engenheiro, ele tem suas particularidades que vão definir ele, que vão constituir um perfil. Todo programador, todo analista de sistema tem um perfil que você fala, isso aqui é coisa, sabe aquela palavra, isso aqui é coisa de eletricista, isso aqui é coisa de encanador, isso aqui é coisa de professor, essas coisas, né? Isso que nós estamos falando é um perfil, é uma habilidade que evidencia ele, tá? Esse perfil ajuda a identificar uma tendência de comportamento, tá? Então, de novo, olha só, o que o administrador, né? Isso vai ajudar a identificar uma tendência de como essa pessoa se comporta. Não que isso seja 100%, mas te dá uma vaga ideia, né? E muitas vezes, esse comportamento, essa habilidade, ela é usada
para se decidir por uma área de estudo ou mesmo na busca de um recurso. Então, quando você está querendo estudar alguma coisa, você só vai estudar alguma coisa que você tem um pouco de afinidade. Porque se você não tem afinidade com uma determinada área, por que você vai estudar essa área? Então, pense, se você não tem nenhuma afinidade com economia, por que você vai estudar economia? Não faz o menor sentido, pelo contrário, você está criando um problema para você mesmo, um problema pessoal para você mesmo, porque se você não se identifica com isso, por que você está estudando isso, né? E muitas vezes essa habilidade que se sobressai nessa pessoa, ela é usada inclusive para contratar, né? Então isso não é incomum. Muitas empresas às vezes elas buscam uma pessoa com uma determinada habilidade, né? E quando às vezes você faz uma entrevista de emprego, quando eles perguntam lá aquelas palavrinhas, né? Fale um pouco de você, né? Quando eles perguntam lá, fale um pouco de você, quando você fala, quando você preenche isso, falar um pouquinho de você, eles estão criando, eles têm técnicas, né? Tem psicólogos muito bem treinados que, do jeito que você escreve, eles identificam algumas habilidades, certo? Então, muitas vezes, nessa leitura, tem nome isso, tá? Eu não lembro agora, tá? Mas o psicólogo, ele olha como você escreve e tal, e ele identifica que aqui tem uma habilidade, tá? Que você é portador de uma habilidade, tá? E isso pode ser interessante ou não. Isso pode te avançar no processo de seleção ou pode já te eliminar. Aí você fala assim, puxa, mas como é que eu evito isso? Bom, dá para evitar? Dá para evitar. Você precisa conhecer, né? Um jeito muito interessante é você conhecer o que essa empresa está querendo. Então, você precisa conhecer a empresa, né? E aí você saber o que você está escrevendo. Mas perceba que isso pode gerar um problema, porque se você conseguir esconder nesse primeiro momento, depois esconder na entrevista pessoalmente, lá depois na empresa, você vai começar a desenvolver algum comportamento que isso vai ser observado. Então, em algum momento, isso vai dar problema para você, tá? Então, é sempre bom ser honesto, né? Nessas entrevistas, sejam por escritas ou virtuais e posteriormente pessoais depois, tá? E aí tem esse detalhe, né? Nem sempre temos uma ou mais habilidades desenvolvidas. Nesses casos, se for interesse, o desenvolvimento desta deve ser buscado. Então, por exemplo, se você tem pouca paciência, né? Você não tem muita paciência com as pessoas. Isso me diz que você não pode trabalhar em contato com as pessoas. Então, você tem que trabalhar em contato com máquinas, certo? Mas mesmo tendo contato com máquina, você vai ter que ter, em algum momento, contato com pessoa. Então, como é que eu faço para desenvolver essa habilidade? Você tem que buscar um treinamento. Você tem que buscar um treinamento online ou você começar a se autopoliciar. Olha, pera, calma, conta até 10, conta até 15, né? Então, eu gostaria de ser mais detalhista. Bom, então é uma habilidade que você tem que desenvolver, tá? Ou de repente você tem uma habilidade que não é muito boa. Você, vamos dizer assim, você é muito procrastinador, né? Como é que você faz para parar de ser procrastinador, né? Você tem que treinar isso. Você tem que começar a se policiar, né? Preciso parar de procrastinar. Então, é uma habilidade defeituosa, vamos dizer assim, entendeu? Mas você tem que tomar cuidado e tem que se policiar com isso. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então tá bom. Então eu vou continuar aqui, tá? Vamos lá. E qual é o perfil, então, que a gente encontra nos administradores de forma muito comum, diga-se de passagem? Evidentemente, podem ter mais ou podem ter menos, tá? O que eu trouxe aqui foi um compilado da literatura que eu busquei nesse curso, tá bom? Então, vou listar 8 aqui para vocês. Um perfil desejado nos administradores é compromisso com os resultados.
Então, se você se comprometeu a estudar para a prova, estude. Estude para a prova, tá? Então, perceba. Primeiro, é um compromisso tangível? É algo que é possível de ser alcançado? É. Então, se comprometa com você. Lógico que você não vai se comprometer com resultados que são inalcançáveis, tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Tem que ser resultados que são possíveis de ser alcançados, tá? Então, isso é desejado nos administradores. Disponibilidade. Bom, a disponibilidade aqui, ela é muito ampla, né? A disponibilidade pode ser desde você receber a pessoa na sala porque ela quer perguntar uma dúvida, né? Desde você ficar disponível sábado e domingo, tá? Então, aí, essa disponibilidade, você tem que trabalhar ela de acordo com o perfil da empresa que você está almejando conseguir uma colocação ou o perfil da empresa que você está buscando uma promoção de cargo. Então, se você está numa empresa que ela tem o hábito de dar um telefone celular, eu já vou começando por aí, né? Se a empresa ela dá um telefone celular para o colaborador, você pode ter certeza que ela não está dando esse telefone celular porque você é um bom funcionário. Ela está dando esse telefone celular porque ela quer te ligar a qualquer hora do dia, certo? E aí, você precisa ver se você vai ter essa disponibilidade, tá? Então, a pergunta é, você vai atender o telefone num domingo, quando você está na casa da mãe, no meio do almoço? Essa é uma pergunta. Então, você tem que responder para você mesmo. Não sou eu que posso responder para você. É uma coisa que você quer isso para você? Aí você pode virar e falar para mim, Flávio, se for para ganhar 50 mil por mês, eu topo. Perfeito. Certo? Então, perceba que aí você colocou na mesa até que ponto você quer e que você não quer trabalhar essa disponibilidade. Perfeito? Tá claro? Muito bem. Vamos falar aqui do item 3, então. Organização e planejamento. Bom, é sabido que todo bom administrador tem que ser organizado, né? Tem que ter planejamento, certo? Se você não tiver organização e não tiver planejamento, esqueça, tá? Tem que desenvolver isso, tem que cuidar disso. Tem que ter uma boa argumentação. E também tem que ter uma comunicação eficiente. Então, você tem que se comunicar de forma eficiente com os seus colegas de trabalho, porque eles vão te olhar como um líder, né? E eles estão buscando, e se você não souber falar com eles, eles não vão entender o que você quer. E se você não for claro e objetivo, eles não vão fazer de forma aquilo que você está pedindo. E quando eles perguntarem o porquê disso, você tem que ter um bom embasamento, você tem que ter uma boa argumentação, tá? Porque se você comunicar, mas não convencer, como é que você vai ser um líder? Perceba que só na 4, 5 e 6 aqui, já te descredencia como um líder, como um administrador, tá? Agora, Flávio, mas eu não me comunico bem, eu não me expresso bem, né? Eu não tenho muitas palavras, né? Eu não tenho um repertório de palavras muito ampla. Como é que eu faço para resolver isso? Leitura, né? Leitura. Não tem outro caminho. Leitura, tá? Compra um livro, vai lendo, e aí você vai perceber que o seu vocabulário vai expandir, e, consequentemente, você vai agregar palavras novas ao seu vocabulário, tá? Não tem outro jeito, tá? Tem que ter também um pouco de empreendedorismo e inovação. Então, todo empreendedor, todo administrador, ele é um empreendedor e ele é um inovador. Por que ele é um empreendedor? Porque ele vai desenvolver uma nova metodologia, ele vai administrar uma coisa nova na empresa, um projeto novo. Então, ele tem que ter um pouco de empreendedorismo, tá? Um pouco desse processo do que é empreendedor. E inovação, porque muitas vezes o administrador ele tem que ter coragem de inovar num procedimento que está sendo feito na empresa, tá? Modificar um procedimento que já está lá, tá? E aí, o maior de todos, né, mas também o último, mas não menos importante, aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo aqui está no sentido de você estar sempre
buscando melhorias do seu conhecimento, né? Então, de repente, se você, por exemplo, é administrador numa empresa de metalúrgica, né? Então, é sempre bom saber como é que anda o mercado de metalurgia, o mercado de aço, o mercado do aço interno, o mercado de aço externo. Por quê? Porque um dia, se o proprietário da empresa perguntar alguma coisa, você sabe. E ele vai olhar para você, pô, peraí, meu, esse cara sabe, né? Eu perguntei para ele um negócio aqui, ele falou, o mercado de aço internacional está em queda por conta disso, por conta daquilo, está em alta por conta disso, por conta daquilo, né? A demanda do mercado de aço interno vai aumentar porque as pessoas vão consumir mais eletrodoméstico, consequentemente, a chapa, o lingote de aço vai ser dobrado o consumo, certo? Então, coisas assim, né? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Eu vou dar uma atividade prática aqui para vocês. Eu não coloquei lá no Moodle ainda, né? Mas vocês já podem anotar aí que isso aqui eu já vou abrir a demanda lá e vai ter 2 semanas para fazer, tá? O que eu quero? Eu quero que eu não vou expor, tá? Eu não vou expor o que você vai escrever para ninguém. Só eu vou ver, tá? O que eu quero que cada um faça de forma individual. Como elaborar um roteiro para atingir um sonho e uma meta. Então, sei lá, se você tem um sonho ou se você tem uma meta. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um sonho de conhecer as pirâmides do Egito. Certo? As pirâmides do Egito. Legal. Como é que você vai fazer para conhecer? Bom, primeiro preciso guardar dinheiro. Preciso falar o idioma, que eu nem sei qual é o idioma, tá? Não sei se é egípcio o idioma. Acho que não, Flávio. Mas, enfim, preciso aprender, preciso juntar dinheiro, preciso aprender o idioma. Quanto custa uma passagem? Então, primeiro, quanto custa uma passagem para o Egito? Ida e volta. Então, perceba que eu tenho que ter um mínimo do dinheiro ida e volta. Eu vou ficar quanto tempo lá? Vou ficar uma semana? Legal. Então, quanto de dinheiro eu vou precisar? Chegando lá, eu vou fazer o quê? Né? Vou ir para uma pousada, vou para um hotel, depois que eu me instalei, eu vou conhecer o quê? Vou conhecer o deserto, vou conhecer a pirâmide, vou conhecer quais pirâmides, né? Entendeu? Um exemplo de meta. Quero fazer uma faculdade de engenharia civil. Maravilha. O que eu preciso para fazer uma faculdade de engenharia civil? Bom, preciso terminar o colégio. Legal. Quanto custa, né? Eu vou prestar uma faculdade pública. Bom, eu tenho que estudar. Quanto vou ter que estudar? Não, eu vou prestar para uma faculdade particular. Então, não preciso estudar tanto como se fosse uma pública. Então, por exemplo, se eu quiser entrar na Unicamp, eu vou ter uma envergadura, né, de estudo muito grande. Se eu quiser ir para a USP, né, para a Unesp, não, eu vou fazer uma Facens. Aqui em Sorocaba, por exemplo, bom, não preciso estudar tanto, mas vou precisar estudar. Porque faculdade paga é fácil de entrar, mas passar aí, mano, é outro BO, porque eles querem que você fique lá o tempo todo, né? Quer que você puxe DP, quer que você puxe reprova, porque daí é dinheiro que vai entrando na conta deles. Sei lá, uma meta. Eu quero ser um executivo. Sei lá, eu tenho hoje 20 anos. Quando eu tiver 40 anos, eu quero ser um executivo. Ou uma executiva, né? Ou uma engenheira, né? Então, o que eu preciso saber para ser um executivo e ganhar 50 mil por mês? Entendeu? Eu preciso falar quantos idiomas? Eu preciso ter uma faculdade do quê? Certo? Então, eu preciso ter uma ou duas ou mais faculdades do quê? Né? Então, o que eu quero aqui é que vocês elaborem um cronograma, né? um processo. Vocês podem fazer isso no Doc, né? Se você tiver computador em casa, pode fazer em qualquer editor de texto. Qualquer editor de texto. Professor, não tenho computador, eu estou acompanhando as aulas via celular. Não tem problema, escreve no caderno, bate uma foto e você me manda. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Aqui, né, atividade avaliativa, né?
eu vou querer, você vai me fazer, eu vou avaliar, preencho mesmo com base no seu sonho e meta, né? Então, é legal você colocar também no topo qual é o seu sonho, qual é a sua meta. Eu quero ser uma executiva de uma empresa de engenharia, de uma empresa de telecomunicação. Ponto. Esse é o tema. E aí você fala, o que eu preciso fazer? Isso, tá? Não se preocupe, esse documento não vai ser público, vai ser somente eu que vou ver, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam aí a atividade prática, avaliativa que vocês vão me entregar? Eu vou depois colocar isso lá no Moodle, tá? Tá tudo claro, sem dúvidas, sem problema? Então tá bom. Então tá jóia, tá? Pessoal, então, se não há dúvidas sobre o que a gente falou aqui, eu vou encerrar a aula e vou combinar com vocês o seguinte: a gente pode começar de empreendedorismo às 20h15? Pode ser? Isso, João Victor. Pode entrar em contato se tiver dúvida. Faça isso. Então, podemos começar a aula de empreendedorismo 8h15, então? Então, tá certo, pessoal. Vejo vocês até daqui a pouco lá na sala de empreendedorismo, tá? Eu vou reorganizar a aula lá para ser às 8h15. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. E maravilha. Até daqui a pouco lá, tá?